Boa tarde. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, divulgou hoje o Índice de Desenvolvimento Humano nas regiões metropolitanas do Brasil. E Manaus ficou com a última colocação, mesmo com melhoras nos últimos 10 anos. O IDH de Manaus é o pior entre as 16 regiões metropolitanas pesquisadas pelo Instituto. A pesquisa é realizada a cada 10 anos com base em 3 índices importantes para o avanço do desenvolvimento humano: a longevidade, educação e padrão de vida com emprego e renda. O índice é medido de 0 a 1. Quanto mais próximo de 0, pior o desenvolvimento, e mais próximo de 1, o desempenho é melhor. Eu acho que esses números eles apontam 2 caminhos. Um caminho negativo, de que Manaus, embora tenha buscado superar na área da saúde, na área de educação, na geração de emprego e renda, superar e dar conforto à sua população, não conseguiu as primeiras colocações. Mas, por outro lado, vamos identificar que houve uma melhoria muito grande, por exemplo, na área de educação, houve um aumento da instrução, houve geração de emprego, e a geração de emprego traz renda, houve um crescimento bom na área de renda, e também as pessoas estão vivendo muito mais. No ano 2000, Manaus registrou um índice de 585 pontos em relação às outras regiões do país. Após 10 anos, esse número aumentou 13,5%, mas ainda não alcançou os grandes centros do país. O sociólogo diz ainda que, apesar da região metropolitana ser a última no IDH, ainda existem medidas para tentar mudar o índice para os próximos 10 anos. É um indicador de que podemos melhorar muito ainda e, acima de tudo, quer dizer, é um indicador de que, neste últimos 10 anos, melhorou muito os indicadores de saúde, educação e renda. O problema é que nós continuamos muito atrás dessas primeiras regiões, dessas primeiras cidades com melhores colocados nesses indicadores, é porque Manaus está numa situação muito lá atrás, muito desfavorável. Então, o crescimento foi um crescimento substancial, um crescimento que a gente podia colocar um crescimento importante, porém ainda muito atrás dos outros, porque Manaus estava numa situação muito indesejável. Em sessão esta manhã, o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas reprovou por unanimidade as contas da Superintendência Estadual de Navegação, Portos e Hidrovias, a SNPH, e decidiu multar o diretor executivo Cláudio de Souza em R$ 180 mil por impropriedades nas contas do ano de 2012. Entre os motivos, a ausência de comprovantes relativos à arrecadação daquele ano. Também em sessão esta manhã, o TCE reprovou as contas do ex-prefeito de Boa Vista do Ramos, Elmir Lima Mota. A decisão é relativa ao ano de 2010. O ex-prefeito foi multado em R$ 19 mil, entre outras razões, por não publicar os balanços orçamentário, financeiro e patrimonial no Diário Oficial do Estado. As 2 decisões cabem recurso. E um policial militar ficou ferido durante uma operação deflagrada no fim da tarde desta segunda-feira pela Polícia Civil na zona norte de Manaus. 4 pessoas foram presas durante a ação. O objetivo da Operação Paz na Nobre foi desarticular o tráfico de drogas no bairro Santa Telvina. Na fuga, Aflânio Edilberto Costa de Oliveira, de 19 anos, disparou um rojão contra a viatura da Polícia Militar. Um PM ficou levemente ferido e passa bem. No local também estava Luiz Alberto Pinto de Souza, de 42 anos. Com ele, a polícia encontrou uma arma de calibre 38 com numeração raspada. Silvio Silva Alvarado, de 18 anos, e Andréia Carolina Santil Correia, de 26, também foram presos e autuados pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A quadrilha já foi encaminhada à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, no centro da cidade. Em média, 5 mil pessoas circulam por semana pelas escadarias da Manaus Moderna, que funciona como área de embarque e desembarque no centro da capital. No local, o cenário é de abandono, mas a prefeitura anuncia que o problema deve ser resolvido com uma reforma prevista para começar no mês que vem.
Calçadas esburacadas, quebradas, fora do nível, sujeira e muita desorganização. Esses são alguns dos problemas encontrados na orla de Manaus. Aqui na escadaria da Manaus Moderna, no centro da cidade, a situação é precária. Aqui os ferros estão expostos, a estrutura antiga da mureta não resistiu ao impacto das embarcações nas cheias do rio. E a situação se repete em quase toda a extensão da escadaria. O que era para ser um mirante com vista ao Rio Negro põe em risco aos trabalhadores do local e pedestres. O trabalho dos carregadores é difícil e é preciso o esforço dos colegas. O carreteiro José sabe bem o que é isso. Na realidade tem que se virar, né? A população também reclama das condições do lugar. Tá difícil, sim. Porque, a situação, né? A caminhada é um pouco difícil. Tudo quebrado, com certeza. Falta alguma reforma, né? Para ficar melhor para os trabalhadores, para os carregadores, para os pedestres, os que vêm do interior. É o que anuncia a prefeitura. E a reforma da Manaus Moderna já tem data para começar. Nós vamos revitalizar o asfalto, que o asfalto já está muito deteriorado, e ali a gente recebe uma carga pesada de carros e de cargas propriamente dita, ali entrando e saindo do porto e da própria feira. Nós vamos ter também uma nova iluminação pública, toda em LED também, vai clarear, vai trazer mais segurança para aquele trecho, revitalizar também a calçada. Então a gente vai dar vida a esse grande mirante que é a orla da Manaus Moderna. A obra também deve resolver o problema da desorganização no trânsito no local. Olha, o ordenamento das vagas, ele já vai organizar naturalmente o trânsito naquele trecho. O ordenamento onde vai ter o lugar do ônibus, onde vai ter o lugar do caminhão, o lugar do táxi, o lugar do turista. Só esse ordenamento sinalizado, bem sinalizado, já vai criar uma ordem geral naquele trecho, principalmente na parte do trânsito. Ainda segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura, os reparos vão ser feitos por etapas e não devem atrapalhar o funcionamento da área. A revitalização da Manaus Moderna está prevista para começar no início do mês que vem, com duração de 6 meses. Inicialmente, a obra está orçada em aproximadamente R$1 milhão. Esta manhã, um homem provocou um incêndio na própria casa, na zona sul de Manaus. Segundo a polícia, ele teria tentado se matar. O repórter Luciano Martins tem detalhes de como tudo aconteceu. Olá, Tamires, é isso mesmo. Um homem de aproximadamente 23 anos ficou ferido após atear fogo na própria casa. O caso aconteceu hoje por volta das 9 horas da manhã, na Rua Airão, bairro Presidente Vargas, na zona oeste da capital. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o jovem estava trancado dentro da casa. A maioria dos móveis e eletrodomésticos foram perdidos. O jovem, quando foi socorrido pelos bombeiros, ainda tentou ferir os socorristas. O homem foi socorrido com ferimentos pelo corpo e levado a um hospital da capital. Luciano Martins para o Band Cidade. Confira agora como vai ficar o tempo nesta quarta-feira em alguns municípios do Amazonas e também na capital. Os detalhes no mapa. Em Japurá, a quarta-feira vai ser de tempo nublado a encoberto, com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas, mínima de 23 e a máxima de 34 graus. Em Boa Vista do Ramos, o tempo deve ser nublado a parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas isoladas, mínima de 23 e máxima de 35 graus. Já em Manaus, a previsão é de tempo nublado a parcialmente nublado e a mínima é de 25, com máxima de 34 graus. Entre empregos temporários e contratações imediatas, o comércio deve oferecer nesse fim de ano mais de 7 mil vagas. E para garantir trabalho nessa área, os empregadores alertam: é preciso muito mais do que força de vontade. Qualificação é um dos requisitos mais procurados nos candidatos a vendedores. No centro de Manaus, as placas anunciam há vagas e são muitas para diversas áreas. As contratações de temporários típicas do fim do ano estão abertas, mas segundo esta gerente, faltam pessoas interessadas em preencher as vagas de emprego. Até então,
As pessoas vêm trabalhar, com 4, 5 dias desistem. É temporário, mas se for um bom funcionário, se vender legal, com certeza a empresa vai contratar. Nós estamos aguardando essa demanda para o Natal. Para atender a carência de trabalhadores qualificados para o mercado de trabalho, algumas instituições da capital oferecem cursos de qualificação de vendas, que, segundo o supervisor pedagógico do curso, é o mais procurado. Ele foi criado com o objetivo de qualificar o profissional para o mercado de trabalho. Especificamente falando, agora da aproximação das festas de final de ano, onde os lojistas se preparam para o aumento das vendas e, consequentemente, aumento do seu quadro de funcionários, dando oportunidade para aquelas pessoas que querem ser inseridas no mercado, querem a sua vaga no mercado de trabalho. É o caso desse aluno que antes trabalhava como industriário e agora quer mudar de área. Profissão garantida após conclusão do curso técnico. E eu quero mudar de profissão, eu sempre trabalhei na área industrial. E isso é um curso gratuito e acho que é uma oportunidade de mudar de emprego, de mercado. Segundo dados da Câmara de Dirigentes Lojistas do Amazonas, existem cerca de 7.000 vagas de emprego disponíveis. Oportunidade que Everton não desperdiçou. Trabalhando como vendedor temporário nesta loja de calçados há 14 dias, ele conta que pretende conquistar a contratação. Oferecido grandes oportunidades, não só para mim, mas para vários vendedores aí. Está confiante que vai ser contratado? Com certeza. Estou vendendo bem. Tem experiência. Já Wesley, que entrou como temporário no ano passado, foi efetivado. Segundo ele, força e determinação são fundamentais para conquistar o emprego definitivo. Eu vi o segredo da venda, né? Que tem que batalhar mesmo, porque não é fácil. Aí eu me incentivei nos caras aí que já são veteranos e eu botei pra cima mesmo. Aí o gerente gostou, né, do meu trabalho. Aí, graças a Deus, eu me firmei mesmo na venda. Para o presidente da CDLM, pela primeira vez o número de vagas de emprego com contratação imediata pode chegar a 3.000 empregos. A inauguração de 2 shoppings na zona norte da capital impulsionou o aumento de empregos. Abrindo vagas e oportunidades para tanta gente. Eu acredito que nós nunca tivemos oportunidades juntas de 2 shoppings estarem inaugurando na mesma semana, praticamente no mesmo dia, trazendo aí no mínimo 3.000 vagas novas para que o Manauara possa conseguir uma vaga de trabalho. Se ele tiver disciplina e tiver vontade de trabalhar, com certeza ele está contratado. 7 alunos do Amazonas ficaram entre os finalistas das Olimpíadas de Língua Portuguesa, escrevendo o futuro. Eles concorrem com alunos de todo o país. A expectativa dos alunos e professores selecionados para participar da final em dezembro tem feito parte da rotina deles na sala de aula. Sala de aula lotada. Entre os alunos, Rebeca, de 15 anos, se destaca. Estudante do primeiro ano do ensino médio nesta escola estadual na zona sul de Manaus, ela foi selecionada na categoria de crônicas e vai participar da final em Brasília no mês que vem, na equipe representante do Amazonas na Olimpíada de Língua Portuguesa, escrevendo o futuro. Algo muito gratificante. Eu agradeço muito a Deus, por essa oportunidade. A crônica dela, intitulada A Rua, esteve entre os 125 melhores textos na semifinal, que aconteceu de 10 a 13 de novembro em Porto Alegre. Foram 38 selecionados na categoria de todo o Brasil. O professor, que também foi selecionado para participar da etapa final do projeto, está otimista e destaca a importância da Olimpíada para os alunos. A participação foi muito grande. Todos os alunos abraçaram a ideia quando nós lançamos o tema, o lugar onde vivo. Participaram de oficinas, uma produção textual, de reescrita, até chegarmos a um texto definitivo, que foi a escolha do texto da aluna Rebeca. Agora a Rebeca fica na expectativa para a final do programa, que vai escolher 20 alunos e 20 professores em 4 gêneros textuais. Nossa, estou muito feliz. Fim de ano e nessa época o Manauara já sabe, o trânsito, que normalmente já é complicado, fica pior ainda. E nessa história, a nossa saúde é a maior prejudicada. Manaus
Manaus tem hoje mais de 2 milhões de habitantes. Boa parte recorre ao transporte público na hora de se deslocar. E nos últimos 20 anos, o tempo que a população gasta nas viagens nas regiões metropolitanas cresceu 3 vezes mais que nas áreas não metropolitanas, principalmente no norte e no nordeste do país. E essa demora está prejudicando a saúde das pessoas, de acordo com uma recente pesquisa do IPEA. Esperar o ônibus coletivo, tem outra alternativa. O sistema de transporte em Manaus é estressante demais. Manaus está entre as capitais brasileiras com o maior tempo médio de percurso, por exemplo, das zonas norte e leste da capital. Desses destinos até o centro, o tempo de viagem chega a custar até mais de 1 hora nos momentos de pico. A cidade de Manaus está muito pequena para tanto automóvel. A gente passa mais de 1 hora, mais ou menos, dentro de um ônibus quente, né? Eu penso seriamente daqui uns dias ir embora para uma cidade bem pequenininha. Porque é complicado. Então, trabalhar, mas assim, na biqueira do trabalho. O estresse no trânsito virou rotina para os milhares de amazonenses. Para se ter uma ideia, em torno de 700 mil motoristas circulam nas ruas de Manaus, o que requer paciência. Uma hora de almoço é desse jeito, né? A gente perde muito tempo no trânsito, né? Isso dificulta a vida da gente. Mas esse especialista explica que são várias as situações rotineiras que causam o estresse. Nós vivemos numa sociedade extremamente estressante, né? Carregada de fatores estressantes. Então a gente vê como principais fatores a dinâmica de cobrança capitalista no trabalho, né? Então a gente, no dia a dia do nosso trabalho, a gente tem cobranças excessivas de horário, cobranças excessivas de produção. Aí, ao ir para casa, a gente recebe uma outra pressão, que é necessidades econômicas, necessidades da família, problemas de saúde. Então, todos esses detalhes da vida moderna acabam se tornando fatores estressantes que levam, digamos assim, ao aumento do estresse ou à convivência com situações de estresse. Ele alerta que é preciso estar atento aos sinais do problema que pode levar a um desequilíbrio no organismo. O estado de equilíbrio comportamental ele também fica comprometido. Basicamente, a gente tem esse tipo de enfrentamento no estresse. Ainda segundo ele, são 2 os tipos de estresse, o crônico e o agudo. O estresse crônico afeta a maioria das pessoas no dia a dia. O estresse agudo é mais intenso e curto e pode ser causado por traumas passageiros, como a depressão pela morte de um familiar. Mas a depressão pelo estresse pode avançar em outros casos. Quando tu percebe que tu tem um problema que tu não consegue resolver sozinho, aí chegou o momento de você buscar ajuda. Com problemas particulares, Sid Clay descobriu que precisava de acompanhamento de um profissional e agora já consegue contornar os sintomas do mal que acomete milhares de pessoas. Uma coisa que já estava me levando ao isolamento social na época, só que assim, com esse tratamento eu pude reconhecer esse problema. Então, a partir daí, desse tratamento, dessas sessões que eu fui tendo, esse exercício, eu fui tendo esse relaxamento. E por hoje é só. Para rever esta edição, acesse band.com.br/Amazonas. E amanhã a gente se vê 10 minutos mais cedo, às 20 para as 6 da tarde. Fique agora com as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Uma boa noite para você. Música